Nós vamos passar agora ao Ministério da Palavra. Nas últimas semanas tivemos uma ênfase nas ministrações aqui ligadas à questão dos sonhos. Eu vou falar um assunto parecido, mas usando outra nomenclatura, né? Quero falar a respeito de alvos, quero falar a respeito de metas que precisam ser perseguidos. E mesmo quando falamos dos sonhos, por mais se pregue, se fale, né, a gente sempre tem o cuidado de, por um lado, reconhecer que é uma linguagem que Deus trabalha. A Bíblia diz que Ele opera em nós o querer e o realizar segundo a sua vontade. Então, o Deus que nos leva a executar projetos, Ele desperta primeiro anseios, desejos. Isso não significa que necessariamente todo sonho que alguém tenha seja algo relacionado com o plano ou o propósito de Deus. E normalmente há uma maneira de você discernir isso, né? Os sonhos que provêm de Deus, como aquele que você vê na vida de José, e ali nós estamos falando de um sonho profético literal, Deus revelando o futuro, o lugar onde iria levá-lo, a posição de governo onde ele estaria, normalmente nos coloca numa posição de nós servirmos os outros. Quando normalmente estamos sonhando com algo, né, onde o único propósito de chegarmos lá é o nosso benefício, é sermos servidos, em vez de ser servidos, nós precisamos questionar se isso não é apenas resultado de uma ambição humana, em vez de estar alinhado com o plano e o propósito de Deus. Então, que Deus nos ajude a estabelecer os devidos filtros para que a gente, discernindo aquilo que Ele tem, né, corra atrás disso. Eu quero tomar como ponto de partida hoje da minha ministração Filipenses capítulo 3, versos 13 e 14, que diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo não apenas usa uma expressão prossigo para o alvo. Alguns domingos atrás preguei uma mensagem aqui intitulada, né, corra pelo prêmio, e a gente viu que a palavra prosseguir significa literalmente correr, perseguir, né? Um dos significados dela é perseguir, e o apóstolo Paulo estava dizendo que ele perseguia um alvo. O tema da minha mensagem hoje é perseguidores de alvos, né? Pessoas que entendem o alvo e se movem da forma correta, com toda a intensidade, clareza de propósito que deveriam nessa direção. Quando ele diz esquecendo-me das coisas que para trás ficam, está dentro de um contexto. Ele diz: eu ainda não cheguei lá, eu ainda não alcancei a plena maturidade, mas eu não me prendo a qualquer tropeço do passado, nem as limitações do presente. Estou de olho no lugar de uma transformação plena, né, da maturidade que será alcançada. Basicamente, Paulo estava falando de foco. Ele estava dizendo: eu não vou colocar os olhos no lugar errado, no que já passou, em qualquer tentativa errada ou frustrada. Eu vou colocar os olhos naquilo que ainda pode e será alcançado. E é importante que eu e você entendamos que Paulo não está apenas revelando ser um perseguidor de alvo. É o mesmo apóstolo Paulo que pelo Espírito Santo dizia: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, né? Romanos 15:4 diz que tudo quanto foi escrito para nosso ensino foi escrito. Até o testemunho de como Paulo perseguiu seus alvos, né, foi escrito para nosso ensino. E eu quero tomar isso, né, como um exemplo que eu e você precisamos abraçar em relação à nossa caminhada. Quando ele diz esquecendo-me das coisas que para trás ficam, é evidente que para perseguir um alvo, você precisa desviar os olhos de outras coisas, de coisas que passaram, de coisas que estão acontecendo, de alvos errados que podem ser propostos ao longo do caminho. E eu quero apresentar essa mensagem em cima de uma construção de 3 tópicos. Na primeira delas, eu quero falar dos diferentes tipos de alvos. Em segundo lugar, uma advertência para que haja cuidado com as distrações. Em terceiro e último lugar, eu quero trazer um encorajamento para que você lute para alcançar as suas metas e entenda a importância de cooperar com Deus, mesmo naquilo que Deus sinalizou ser um alvo alcançado. Ao longo da ministração, né, eu separei algo que não faço sempre, que é a citação não só de gente cristã, mas até de alguns dos pensadores gregos. E de forma alguma a gente coloca essas coisas no patamar da palavra de Deus, né? Nem de longe dá para dizer, né, que tenha o peso
que a palavra de Deus tem na minha e na sua vida. Mas ao fazer essas citações, o que eu quero é te mostrar que aquilo que eu e você já devíamos fazer, porque a palavra de Deus nos orienta. Pessoas que foram consideradas sábias, pelo menos na perspectiva humana, já conseguiam, pela observação do comportamento, reconhecer isso, sem ter uma clareza de direcionamento divino como nós temos. Então, se eles já entendiam que isso era sábio, eu e você, quando reconhecemos o que Deus fala, temos uma responsabilidade ainda maior. E uma frase atribuída a Sêneca, um grande pensador, ele dizia: nenhum vento sopra a favor de quem não sabe para onde ir. Nós precisamos entender que na nossa vida, na nossa existência, nós precisamos caminhar com senso de propósito, com senso de direção. E eu quero começar falando dos diferentes tipos de alvos, porque não há uma coisa só. Quando preguei aqui a mensagem Corra pelo Prêmio, uma das nossas abordagens foi o foco na recompensa. E o alvo principal, o grande, o primário, o mais importante, quando falamos a respeito de alvos, é a nossa salvação em Cristo Jesus. Quando o apóstolo Paulo está dizendo eu prossigo para o alvo, ele está falando do quê? Do prêmio da soberana vocação, do chamado divino que eu e você recebemos. O apóstolo Pedro escreve em 1 de Pedro 1,8: a fim de que alcanceis o fim, o objetivo final da vossa fé, a salvação das vossas almas. Em Hebreus, no capítulo 12, nos versos 1 a 3, a escritura diz assim: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Nós vimos que quando o escritor fala de correr a carreira ou a corrida que nos está proposta, está falando de não cansar na corrida da fé. Em Hebreus 12:12 ele vai terminar dizendo: fortaleçam os joelhos trôpegos, as mãos cansadas ou vacilantes. Mas ele diz que um elemento de inspiração é ter os olhos fixos em Jesus, que é tanto o autor como o consumador da nossa fé. E a lógica que é apresentada é manter os olhos nele, não apenas como nosso alvo principal, mas como nosso modelo. A Bíblia diz que em troca da alegria que lhe estava proposta, ele suportou a cruz. Basicamente, não importa o nível de sacrifício que se faça agora, a recompensa que vem depois, ela vai valer a pena. E diz: agora está sentado à direita do trono de Deus, foi exaltado, alcançou a sua recompensa. Então ele diz: fiquem de olho naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores, para que vocês não se cansem, não se desanimem. Em outras palavras, possam suportar também qualquer adversidade e não negociar o alvo principal. Eu tenho observado ao longo de anos em ministério pessoas que em nome de quero alcançar um alvo ou uma meta de realização pessoal, elas estão sacrificando a realização eterna, estão comprometendo a sua própria salvação. Então, evidentemente, nós não podemos falar de perseguir alvo sem começar pelo alvo primário. Agora, esse não é o único alvo. Nós temos outros que podem ser alcançados e que eles não são necessariamente divergentes, contraditórios, Eles podem ser alcançados e experimentados dentro desse mesmo combo do alvo maior, que é a salvação. Isso é o que eu e você precisamos distinguir, porque o grande alvo da vida cristã é para todo mundo. A Bíblia diz que Deus deseja que todos se salvem, mas Deus não lida só conosco por atacado, Ele lida conosco também como indivíduos, não apenas em relação ao chamado, a dons ministeriais, ou os dons do Espírito Santo, áreas de graça e como Ele deseja nos usar. Mas Deus pode fazer promessas para um que não fez para outro. Deus pode realizar coisas na vida de um que talvez não vá fazer exatamente o mesmo na vida de outro. Porque Deus não trabalha apenas conosco enquanto o pacote da raça humana. Ele tem questões que são generalizadas, mas ele tem questões personalizadas. E um exemplo disso para mim é Josué e Caleb, que receberam uma promessa pessoal. Uma geração inteira que sai do Egito.
ela é responsabilizada por Deus por uma atitude de incredulidade e diz: nenhum de vocês vai entrar na terra prometida. Deus diz: a não ser Josué e Caleb, porque perseveraram em me seguir. Deus fala inclusive mais até sobre Caleb do que do próprio Josué, que iria liderar o povo a possuir a terra prometida. E em Josué, no capítulo 14, eu quero ler com vocês dos versos 10 a 14. Nós temos agora o Caleb falando o seguinte: e agora, eis que o Senhor me conservou com vida como prometeu. Você pode repetir comigo? Como prometeu. Ele está fazendo alusão a uma promessa. E diz: 45 anos se passaram desde que o Senhor falou essas palavras a Moisés, quando Israel ainda estava no deserto. E agora eis que estou com 85 anos. Estou tão forte hoje como no dia em que Moisés me enviou. A força que eu tinha naquele dia eu ainda tenho agora, tanto para combater na guerra como para fazer o que for necessário. Dê-me agora esse monte de que o Senhor falou naquele dia, pois naquele dia você ouviu que lá estavam os anaquins morando em cidades grandes e fortificadas. Se o Senhor Deus estiver comigo, poderei expulsá-los, como ele mesmo prometeu. De novo, como ele mesmo prometeu. Josué o abençoou, deu a cidade de Hebrom a Caleb, filho de Jefoné, para ser a herança dele. Por isso Hebrom passou a ser de Caleb, filho de Jefoné, o quenezeu, em herança até o dia de hoje, visto que havia perseverado em seguir o Senhor, Deus de Israel. Esse camarada, 45 anos depois, diz: eu estou mirando uma promessa pessoal que Deus me fez. Não só que eu entraria na terra, mas que ele me deu um monte mais difícil, aquele do qual todo mundo diz que era impossível e que eu creio em Deus. Só não pude tomar posse na época pela incredulidade deles. Isso aqui é meu. Faz 45 anos que eu estou crendo, faz 45 anos que eu estou esperando a promessa, né? E com a graça de Deus eu vou tomá-lo. E a Bíblia diz que assim foi. Muitas vezes nós temos elementos, né, que são muito pessoais. Deus pode prometer para um algo diferente do que prometeu para outro, que diz respeito não só ao propósito de cada um, mas a atitudes que cada um de nós pode ter diante dele. E não só o grande alvo da vida cristã, mas essas sinalizações pessoais, elas também devem ser perseguidas. Nós precisamos aprender, né, a gastar tempo com Deus, não apenas entendendo o que a palavra nos aponta como direção genérica para todo mundo, mas aquilo que é direção individual. Quando você lê a Bíblia, tem uma declaração lá: ide, fazei discípulos de todas as nações, pregue o evangelho a toda criatura. Significa que cada um de nós vai pisar em todas as nações para fazer discípulos, que cada um de nós vai pregar para toda criatura que está no mundo, enquanto indivíduos não. Isso é o cumprimento do que nós, enquanto igreja, corpo de Cristo, coletivamente podemos fazer. Mas enquanto indivíduos, às vezes nós podemos querer ir para uma área geográfica e o Espírito Santo dizer: não é aí que eu quero você é lá. Um exemplo disso está em Atos 16, onde o apóstolo Paulo intenciona, põe no seu coração que ele queria pregar na Ásia. Não acredito que Paulo estava errado, não acredito que era falta de percepção espiritual, porque no futuro a Ásia seria o palco principal do ministério de Paulo. Talvez ele já tivesse um direcionamento, só que a Bíblia diz que o sábio entende o tempo e o modo. Não basta apenas saber o que deve ser feito, nós precisamos discernir em Deus como e quando. E naquele momento, quando ele tenta pregar na Ásia, a Bíblia diz: o Espírito de Jesus o impediu. Eles tentam contornar a Bitínia. Vamos então começar a comer pelas bordas, como diria, pela beirada, como se faz com migal quente, como diria o mineiro. E de novo o Espírito de Jesus não deixou. O apóstolo Paulo vai orar e ele acaba tendo uma visão de um jovem da Macedônia, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E a partir desse momento, que antes de entrar na Ásia, o apóstolo Paulo vai entrar na Europa. E porque ele obedeceu a Deus, o evangelho chegou a todos nós hoje no mundo ocidental. No futuro, a Ásia se tornaria o palco principal do ministério de Paulo, mas não naquele momento. E nós precisamos aprender a entender o que é que Deus tem para nós e seguir e perseguir essas direções, mesmo que as coisas não aconteçam no tempo e no formato que nós esperamos. Em agosto de 1993, me mudei para Curitiba, por uma clara direção de Deus, de que aqui deveria ser a base do nosso ministério. Eu fiquei morando aqui 5 meses, e Deus nos levou a Guarapuava, para o interior. Acreditava que ia pastorear ali por 1, no máximo 2 anos, fiquei 9 anos. Antes de voltar a Curitiba, ainda tive um direcionamento de Deus e passamos por Irati, onde plantamos a primeira alcance. Ainda fiquei ali mais 2 anos e meio. Eu voltei a Curitiba cerca de 12 anos depois, para completar aquilo que ele tinha colocado no meu coração. E muitas vezes você precisa entender o que é que Deus tem.
né? A minha e a sua vida não vai ser guiada pelos outros. Nenhum de nós, mesmo que cremos nos dons do Espírito, acreditamos que profecias devam dirigir a vida de ninguém. Mas quando você tem clareza de entendimento do propósito de Deus, normalmente ele será confirmado por palavras proféticas. E eu lembro quando estava em Irati, aonde eu ia pregar pelo Brasil e o mundo, as pessoas me diziam: você sabe que Deus está te chamando para a capital do seu estado, você sabe que você tem no máximo 2 anos para mudar Curitiba, você sabe isso, você sabe aquilo. Dizia: eu sei. E essas confirmações vão trazendo no seu coração clareza. Nós precisamos entender que Deus tem planos, que Deus tem alvos, e essas metas, elas precisam ser perseguidas, mas só serão perseguidas se forem discernidas. Agora, quem sabe aquilo que Deus está sinalizando vai ter combustível 45 anos depois, como Caleb, para dizer: eu vou alcançar aquilo que Deus me prometeu. Quem está entendendo, diga amém. Agora, nós estamos falando de promessas que começam no âmbito pessoal e que também tem o terreno ministerial. Em Atos 26, 19, o apóstolo Paulo está diante do rei Agripa, testemunhando sua conversão, e ele começa a falar não só da pregação aos judeus, mas também aos gentios, e diz assim: pelo que eu não fui desobediente à visão celestial. Paulo entendia: eu tenho um chamado, recebi uma visão de Deus, eu preciso obedecê-la, eu preciso perseguir aquilo que Deus sinalizou, né? Então, os alvos, além do grande alvo da vida cristã, que é a salvação, nós podemos falar de alvos ou promessas pessoais que Deus tem, e podemos falar dos alvos ministeriais, que ainda são pessoais. Por quê? Embora todos vamos servir a Deus servindo as pessoas, nem todo mundo foi chamado para fazer as mesmas coisas, nem tampouco nos mesmos lugares. Agora, quando Paulo usa a expressão obedecer, isso para mim coloca a coisa num patamar muito sério. Eu vejo pessoas que às vezes tomam uma decisão: estou mudando para tal lugar porque Deus está dirigindo. O negócio fica difícil, a pessoa desiste. Ela falou: mas Deus não te dirigiu? Mas está difícil. Falei: e daí? Se Deus dirigiu, você tem que usar a direção de Deus como combustível para enfrentar qualquer dificuldade. Aliás, não existe nada na Bíblia que garanta para você que seguir uma direção de Deus não vai fazer com que você enfrente oposição. O apóstolo Paulo escreve aos Coríntios e diz: uma porta grande e eficaz se me abriu no Senhor. E ele termina dizendo assim: mas há muitos adversários. Mas peraí, Paulo, a porta não foi aberta no Senhor? E tem adversário? Mas a porta não é de Deus? É. E vai ter problema? Vai. Porque não há nada que garanta que o que Deus sinalizou querer fazer na sua vida, ou para onde te levar, que você não vai enfrentar adversidade. Agora, quando você entende que é Deus que está guiando, você tem um combustível para enfrentar as adversidades. Você acaba sendo guiado por propósito, não por proposta, não por circunstância, não por conveniência. Quem está entendendo? Um dia eu estava conversando com um pastor, ele falou: cara, eu estava numa rede de amigos seus que estavam ali sentados conversando. Em algum momento, alguém tocou no assunto que você já recebeu proposta para trabalhar com fulano, ciclano e beltrano. São 3 líderes extraordinários no Brasil. O cara falou: é verdade o que eles estão falando? Eu falei: é. Ele falou: e você foi louco de recusar? Eu falei: eu seria louco de aceitar. Ele: como assim? Eu falei: cara, o que Deus me dirigiu é diferente. Não importa o quão extraordinário esses homens sejam, não importa o quão grande o ministério seja, não vou negar que é uma honra receber convite de cada um deles, mas eu não sou guiado por proposta, eu sou guiado por propósito. E o propósito de Deus para mim é diferente da proposta que me fizeram. Quem é guiado por proposta muda o tempo todo, porque as circunstâncias das propostas também mudam. E gente, as adversidades sempre virão. Se você não tivermos combustível, nós não vamos perseguir as metas. Paulo fala, né, de pessoas que são meninos na fé. Ele diz: são agitados por qualquer vento de doutrina. Tem gente que muda de acordo com o vento da doutrina, tem gente que muda com o vento da circunstância, tem gente que muda com o vento da proposta. Nós precisamos ter clareza de propósito para poder buscar e perseguir isso. Agora, seja os alvos pessoais ou mesmo aquilo que a gente pode classificar ministeriais, a gente acredita que eles também podem ser diferentes de acordo com as diferentes fases da vida. Então, por exemplo, o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 13, verso 11: quando eu era menino, falava com menino, sentia com menino, pensava com menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, né? Então ele está dizendo, tem coisas que tinham uma importância nessa época que nessa fase da vida não vão ter. Tem comportamentos ou coisas a serem feitas que cabem numa fase que não cabem na outra.
Então, por exemplo, eu lembro quando garoto solteiro, a meta primária era casar. Depois de casado, a preocupação e a oração começa a ser a respeito dos filhos que virão, né? E você pode ter elementos que vão mudando dentro de cada fase ou etapa. Você pode ter alvos de curto prazo, mas existem coisas que devem nos guiar por uma vida inteira, independentemente dessas fases. Então, há uns anos atrás, quando meu filho tinha começado o relacionamento com Priscila, minha nora, eles já estão acho que 7 para 8 anos casados, então nós estamos falando de mais tempo do que isso. Eu lembro de uma ocasião que a Kelly me contou, ela estava em casa e teve um momento onde a Alice estava com algumas amigas e por causa do irmão, a conversa era essa questão de relacionamento, de casamento. E elas perguntaram, né, para a Kelly, como que foi o seu namoro com Luciana? A Kelly falou, nós estamos de uma outra época. A gente namorou por carta, né, à distância. A gente mal conseguia falar por telefone. Telefonema não era todo dia, tinha que ser depois da meia-noite, quando interurbano era mais barato, né? Quem tem pelo menos idade lembra desses desafios, que a turma da internet não sabe. E eu lembro que assim, meus filhos faziam muita chacota quando a gente falava desse negócio de trocar carta, né? Minha filha um dia falou, carta? O que é carta? E aí meu filho respondeu, o Israel falou para a Lissa, Lissa, carta é como se você escrevesse um e-mail, em vez de você enviar, você imprimisse e fosse levar em mãos para a pessoa ler do outro lado. E eles ficavam brincando com isso. Mas quando que ele tocou no assunto, as meninas curiosas falaram, ela mencionou que ainda guardava as cartas. A gente pode ver como que eram essas cartas? Falou, claro, não tem nada, né, de muito pessoal privado aqui que não possa ser lido. E começou a mostrar e ler as cartas, algumas delas para as amigas da Alice. Quando eu voltei de viagem, ela foi contar a história, falou, olha, eu estou te falando isso porque aos 18 anos de idade você já escrevia coisas de tudo aquilo que nós estamos vivendo hoje. É impressionante, como mesmo sem entender quanto tempo levaria, como seriam os detalhes do formato, você sempre soube para onde estava indo. Nós precisamos entender a importância de buscar em Deus essa clareza de direção para ter um posicionamento claro do que deve ser perseguido. Aristóteles dizia, na realidade, viver como um homem significa escolher um objetivo e dirigir-se para ele com toda a conduta. Diferente dos pensadores, a gente não fala de escolher o objetivo, a gente fala de discernir alvos e metas que Deus tem. E aí sim, né, dirigir-se a ele com toda a conduta. E quando eu falo dirigir-se a ele com toda a determinação, isso me leva ao segundo tópico que eu quero abordar, que é o cuidado com as distrações. Quem tem meta não pode se deixar distrair. Quando nós falamos aqui do atleta que corre, né, a gente falou desde o preparo, desde do treinamento até a própria corrida, a importância de você estar focado naquela meta. E quando falamos da vida espiritual, esse paralelo não é diferente. Você pode repetir essa frase comigo? Diga, quem tem meta não pode se deixar distrair. Agora, eu quero falar das principais, não de todas. Eu, assim, considerando ao longo da vida, eu vejo 3 grupos principais de distrações quando falamos de metas. O primeiro deles, adversidades. Quando você lê, por exemplo, o livro de Neemias, é impressionante o que esse homem de Deus fez. Ele vive o período pós-exílio de Babilônia e ele volta para Jerusalém com uma missão que ele entendeu da parte de Deus: os muros da cidade. Esdras foi responsável pela reedificação do templo, mas Neemias para reconstruir os muros da cidade, o que ele faz num prazo recorde de 52 dias. A mobilização que ele cria para a restauração desses muros é algo impressionante, e o livro de Neemias é um exemplo, né, de liderança. Mas em Neemias, no capítulo 4, de 16 a 18, ele diz assim: daquele dia em diante, metade dos meus homens trabalhava na obra, e a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraças. E os chefes estavam por trás de toda a casa de Judá que reconstruía a muralha. Deixa eu fazer uma pausa. O fato de você receber uma missão de Deus não significa que você não vai enfrentar adversidades. E eles estavam literalmente diante de uma ameaça de guerra. Então ele diz, metade dos homens estão trabalhando, a outra metade empunhando armas. Ele segue dizendo: os carregadores que por si mesmos tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra segurava a arma. Diferente do outro grupo, divide meio a meio, e esses estão tanto fazendo a obra quanto segurando a arma. E diz, os construtores, que precisavam das duas mãos para trabalhar,
Cada um trazia a sua espada na cintura enquanto construíam. E o que tocava a trombeta estava ao meu lado. Porque a qualquer momento que o inimigo surgir, nós temos que convocar todo mundo. Nunca perdiam o foco do trabalho, mas não deixavam de estar antenado a respeito de adversidades com as quais tinham que enfrentar. Mas também não deixavam que a adversidade se tornasse fonte de desânimo para que a meta não fosse buscada, perseguida ou alcançada. Quem está entendendo? Nós precisamos desenvolver resiliência. A Bíblia fala muito sobre perseverança na vida cristã. Mesmo quando nós falamos do alvo primário, né, da salvação, a Bíblia fala dessa necessidade de perseverança. Jesus diz: no mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Eu e você vamos precisar desenvolver essa resiliência e aplicar fé e determinação. A meta será perseguida, o alvo será alcançado, não importa o que surja durante o caminho, nós vamos ter um posicionamento firme em Deus. Agora, eu percebo que quem é guiado por proposta, ele muda o rumo de acordo com as circunstâncias. Está difícil aqui, agora eu vou para lá. Está difícil lá, agora eu vou para outro lugar ainda, né? Existem pessoas que elas não conseguem, né, apenas seguir o propósito. Você vê que, por exemplo, Gênesis 26 fala que no momento de fome, onde a lógica era Isaac descer para o Egito, um lugar que havia abundância, o Senhor fala com ele: não saia daqui, permaneça nesse lugar. E a Bíblia diz que no tempo da fome Isaac prosperou, porque a prosperidade, quando nós falamos do favor de Deus, ela não vai se manifestar porque você está no lugar certo, estatisticamente. O lugar certo é o lugar do direcionamento de Deus. E quando nós obedecemos, nós vamos ver o favor de Deus. Agora, quando você lê o livro de Ruth, você vê que a família de Elimeleque bate a fome, eles simplesmente se mudam para Moabe. Lá em Moabe foi só desgraça, apesar de não terem lidado com a fome, né? O homem acaba morrendo, os filhos acabam morrendo, mas estavam no melhor lugar para que tudo desse certo. Deixa eu te dizer algo: o melhor lugar para que tudo dê certo é o lugar da vontade de Deus para nós. E aí nós vamos ter combustível para enfrentar qualquer adversidade que surja. Mas eu tenho percebido que a distração não é apenas a adversidade. Alguns, eles são distraídos pelas propostas de outros. Vou voltar no mesmo livro de Neemias, capítulo 6, versos 3 e 4. A Bíblia diz: Sambalate e mais alguém tinha feito alguns convites para Neemias. Vamos conversar. Eram parte dos inimigos que se opunham à restauração dos muros, né? E o tempo todo estão chamando ele para conversa. O texto diz assim: por isso enviei-lhes mensageiros para dizer: estou fazendo uma grande obra e não posso descer até aí. Por que devo parar a obra para ir me encontrar com vocês? 4 vezes eles fizeram o mesmo pedido, mas eu lhes dei a mesma resposta. Quem tem foco não se deixa distrair pela proposta de outros, né? Eu lembro que no início do meu ministério, e a gente sempre entendeu com clareza um chamado de Deus para se dedicar não só à igreja local, mas também servir o corpo de Cristo. O Espírito Santo falou comigo: não atenda todo convite que você receber. Não é porque naturalmente uma porta se abriu que isso significa que eu quero que você esteja naquele lugar. Você tem que discernir isso. E eu lembro que depois de um tempo, de alguns anos, o Espírito Santo falou: eu te dei a direção, você não está obedecendo. Eu falei: mas eu não aceito todo convite. Ele falou: você só para de aceitar quando não cabe na agenda. Aí você não está discernindo, você só está impossibilitado de atender. Ele diz: enquanto tem espaço na sua agenda, você deveria buscar discernimento para cada convite que você recebe, né? Às vezes a gente analisa: aquele ali é amigo, é colega, é parceiro, aquele ali está fazendo tudo direitinho, aquele ali tem o mesmo propósito. A questão é: Deus tem isso para mim ou para você? Eu percebi que ao longo do tempo as pessoas que fazem um convite, elas têm algo em mente, o propósito delas. E elas veem que você pode ajudar a cumprir o propósito delas, mas nem sempre ajudá-las a cumprir o propósito delas é o seu propósito. Então tem pessoas que me chamam para algumas atividades que não cabe dentro daquela lista de prioridades que Deus estabeleceu para mim. E por mais que às vezes a pessoa seja alguém que você gostaria de atender, você vai ter que dizer: olha, não cabe. E tem gente que insiste, e a gente às vezes precisa aprender como Neemias, a continuar insistindo, né? Se o não que eu estou te dando é por conta de um propósito, não importa quantos argumentos você use, do lado de cá nada deve mudar. Senão daqui a pouco aí você, né? Nós estamos literalmente como um Balaão, né? Alguém chama: vem cá abençoar. Não, não vou. Não, mas eu aumento o preço. Eu vou.
Qual é o propósito dessa pessoa? Ela não está sendo guiada, né, por um propósito da parte de Deus. Ela está sendo guiada por propostas. E pessoas são guiadas por propostas sempre vão acabar se perdendo. Falando inclusive das propostas, eu quero abrir aqui um outro desdobramento de uma distração, que é a necessidade de agradar os outros. Algumas pessoas, elas têm o dom de dizer não, mas outras pessoas têm a incapacidade de dizer não, porque elas se preocupam demais com o que as pessoas vão achar ou pensar. Mas olha o que Paulo diz em Gálatas capítulo 1, verso 10. Por acaso eu procuro agora o favor das pessoas ou o favor de Deus? Ou procuro agradar pessoas? Se ainda estivesse procurando agradar pessoas, eu não seria servo de Cristo. Paulo não está dizendo que a gente tem que ser desagradável com todo mundo, não é isso. Mas ele está dizendo que quem primeiro a gente tem que agradar é o Senhor que nos chamou. E às vezes o desejo de agradar alguém pode nos colocar numa rota contrária a agradar a Cristo. Não no sentido, às vezes, de princípio, mas de orientação, né? De clareza de propósito. Então, nós precisamos entrar num lugar, né, de tamanho entendimento da nossa vida estar sendo norteada pelo que Deus dirige, a ponto de não se deixar simplesmente ser dobrado porque alguém botou pressão, né? A gente tem que ter a capacidade de botar a mesma pressão de volta, dizendo, eu estou sendo orientado por um propósito, não há a menor chance de eu negociar o propósito para agradar você, né? Então, se a gente começar a observar, e ao longo de anos, gente, eu já vi muita água passar debaixo da ponte, eu diria que esses são os 3 principais grupos de distrações, né? Gente que não sabe lidar com a adversidade, gente que não sabe lidar com propostas, porque acredito que, né, Deus só se move por meio de boas propostas, e gente que tem essa dificuldade, parece que sempre está na necessidade de agradar alguém. São pessoas que se perdem em relação à questão das metas. Citando mais uma vez Sêneca, o grande pensador, diz, temos pois de determinar qual deva ser o objeto do nosso querer, e a ele nos ater com perseverança. De novo, diferente dos pensadores gregos, a gente não determina sozinho o objeto do nosso querer, a gente discerne isso em Deus, mas depois persevera em buscar, né? A perseverança é uma virtude, eu acredito que ela tem que ser desenvolvida, né? Eu sempre faço de vez em quando uma piada aqui dizendo que eu me considero uma pessoa perseverante, determinada, obstinada. Minha mulher às vezes prefere chamar essa virtude de teimosia, né? Porque a perseverança ela tem esse caráter de teimosia, né? A menos que Deus venha me dissuadir de algo, quando eu miro um objetivo, leve o tempo que for, né? Custe o que custar, aquilo precisa ser perseguido, aquilo precisa ser alcançado, né? Uma frase que eu ouvia muito meu pai falar quando era garoto, era o cuidado com o que ele chamava de obras não acabadas. É gente que começa as coisas e não termina, e o pior que isso vai virando um hábito, porque a gente vai treinando. A pessoa começa a ler um livro, não termina, começa a fazer um curso, não termina, começa a fazer uma coisa, não termina. Dificilmente gente que não desenvolve no dia a dia tenacidade para ir até o fim nas pequenas coisas vai conseguir ficar firme quando falamos da meta de uma vida inteira. Mas nós precisamos cuidar com qualquer distração. E agora eu quero passar ao terceiro e último tópico. Lute pelas suas metas. Eu digo suas, porque Deus distribui isso também de forma individual. Não quer dizer que é sua no sentido de você inventar sozinho, mas aquilo que você discerniu que Deus tem para você. Olha o que Paulo diz em 1 Timóteo capítulo 1, verso 18. Essa é a admoestação que faço a você, meu filho Timóteo, segundo as profecias que anteriormente foram feitas a respeito de você, que, firmado nelas, nessas profecias, você combata o bom combate. O que é que Paulo está dizendo para Timóteo? Você recebeu palavras proféticas, Deus sinalizando o que Ele quer fazer na sua vida através de você. Então, firmado no que você ouviu e entende, consegue reconhecer, ter clareza de discernimento que é Deus sinalizando, lute por isso. Quando Ele está dizendo lute por isso, o que Ele quer dizer? Não é porque Deus falou ou prometeu que Ele vai fazer tudo sozinho. Se Deus fizesse tudo sozinho, não precisava nem falar ou prometer. Era só a gente esperar Ele fazendo e as coisas aconteceriam por si mesmo. E quando você olha para as Escrituras, você vai perceber que na vida de muitos dos homens e mulheres de Deus, às vezes nós temos promessas que são feitas muito tempo antes. Eu às vezes tinha dificuldade com isso. Eu dizia, Deus, não dá para prometer mais perto, para a gente não ter aquele problema de ansiedade, né? Eu não sei você, mas sempre fui desses, tudo tem que ser para ontem, com muita dificuldade de esperar. Às vezes eu dizia, por que o Senhor tem que fazer umas promessas que são
tão distante. Porque Deus não está apenas te mostrando aonde Ele quer te levar. Ele está te chamando a cooperar com Ele no processo. Então, eu e você precisamos entender que mesmo quando estamos falando de profecias pessoais, seja no âmbito da vida pessoal, ou pessoais no sentido de um ministério de cada um, né? Nós precisamos entender que Deus, ao sinalizar antes, está nos chamando a cooperar com Ele. Então, se a gente tem uma direção de que Deus vai nos levar para um lugar específico, a gente tem que se preparar para isso. Eu lembro de um camarada, né? Eu não tinha ainda 20 anos de idade. E a gente conversando, ele ficou impressionado com o tempo que eu gastava estudando a Bíblia, não só a Bíblia, outros materiais de consulta e referência. Ele falou: por que você gasta tanto tempo nisso? Eu falei: porque Deus me chamou para pregar a palavra. Ele falou: eu tenho o mesmo chamado, mas se Deus me chamou, Ele vai me capacitar. Até hoje ele nunca saiu do lugar, não fez diferença nenhuma pro reino de Deus, né? Porque não existe esse negócio, Deus chamou, vai capacitar, vai fazer a parte dele, mas não vai fazer a sua. Então tem coisas que me chamam a atenção e não estão na Bíblia à toa. Por exemplo, José recebe Deus um sonho, literalmente um sonho profético, mas não é algo só que o faria sonhar com o que seria alcançado. Deus deu mesmo um sonho literal, de que ele um dia estaria numa posição de governo, inclusive de autoridade sobre sua família. Ele entende, Deus está me chamando para liderar, para governar. Aí você olha a trajetória de José, tem que lidar com adversidades, porque todo mundo que é chamado por Deus vai ter que lidar com adversidades. Seus irmãos o vendem como escravo para o Egito. Quando chega na casa de Potifar, a Bíblia diz que José se tornou o chefe dos escravos. É preso injustamente, na prisão se torna chefe dos presos, porque onde ele está passando, ele olha para cada circunstância, mesmo que as mais difíceis, dizendo: isso é uma oportunidade para eu me preparar para o lugar do meu chamado. Um dia eu vou liderar, vamos começar liderando escravo, né? Vamos liderar preso. Por onde passar, vamos exercitar aquilo que Deus nos chamou para fazer, porque ninguém fica bom em coisa nenhuma sem treino, gente. E tem pessoas que às vezes não entendem que o chamado de Deus, ele envolve talvez mais tempo na preparação do que só na execução. Aos 40 anos de idade, Moisés entende e discerne que Deus o chamou para libertar Israel. Tenta fazer do seu jeito, antes da hora, não funcionou nada. 40 anos depois, aos 80, Deus aparece para ele na sarça e diz: bora libertar o povo. A hora que Moisés já não está mais empolgado, né? Na hora que ele está meio que dizendo: agora o sonho morreu, agora eu não quero mais. E a gente percebe que durante todo aquele tempo, Deus precisava fazer muita coisa no próprio Moisés, o próprio José. Chega no Egito, ele está implorando para o copeiro a quem ele está interpretando o sonho: você vai estar diante do faraó, homem de influência, intercede por mim, me tira daqui, né? Agora, se saísse naquele momento machucado do jeito que estava e encontrar seus irmãos numa posição de autoridade, você acha que José ia servi-los? José ia se vingar. Então eu e você precisamos entender que há um trabalho de Deus, e esse trabalho envolve não só a construção de algumas coisas importantes, mas a desconstrução de outras, e nós temos que cooperar com Deus no processo. Então lutar por essas promessas envolve muita coisa: é crer com Deus, é orar por isso, né? É não perder o foco ao longo do processo, mas também procurar de todas as formas se preparar para isso. Então lute por aquilo que Deus estabeleceu como alvo, como meta para você. Último domingo que eu preguei, antes da série que foi trazida aqui dos sonhos, que eu falei de correr para o alvo, meu texto principal foi 1 Coríntios 9, de 24 a 27, que eu vou ler aqui. Paulo diz: vocês não sabem que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Corram de tal maneira que ganhem o prêmio. E diz: todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós porém é incorruptível. Agora o que ele diz: assim corro também eu, não sem meta. A gente persegue meta, a gente persegue alvo, mas ele diz: assim luto, não como discernindo golpes no ar, mas esmurro meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Quando Paulo diz: no estádio todo mundo corre, mas um só leva o prêmio, está dizendo que estão competindo entre eles. Mas quando ele fala da gente nessa competição, nós não estamos competindo uns com os outros, porque nós queremos que todo mundo cruze a linha de chegada. E aí Paulo muda a analogia da corrida para a luta, né? E aqui ele não está falando da luta greco-romana, ele está falando do que foi, né, a competição precursora do que hoje é a modalidade do boxe, do pugilismo. Ele está dizendo: assim luto eu, não dando golpes do ar, mas ele diz: eu esmurro meu corpo. Algo que eu tenho aprendido: enquanto estamos perseguindo metas,
nós vamos ter que lutar com a nossa carnalidade. Porque parte da distração que o diabo vai tentar trazer não são só adversidades, mas atalhos, desvios, a tentativa de nos fazer corromper e ceder ao pecado. Então você percebe que isso aconteceu com José. Enquanto ele está lá, começando a se preparar, né? Ainda na fase número 1 lá no Egito, como escravo, e agora é chefe dos escravos. A mulher de Potifar começa a estar em cima dele todo dia. Ele não diz para ela: dona, a senhora não é meu tipo. Ele diz para ela: como cometeria eu tamanha maldade contra Deus? Ele disse: a senhora acha que eu vou aprontar com Deus, porque a senhora é atraente, a senhora está muito enganada. Paulo dizia: eu esmurro meu corpo, eu não vou deixar essa carne entrar no controle. Ele diz para que depois de ter pregado a outro, você não venha a ser desqualificado, né? Paulo está dizendo: o que adianta eu apresentar a verdade, daqui a pouco eu mesmo ser incoerente na verdade que eu tinha que estar praticando como exemplo. Então nessa luta, querido, a gente não luta apenas orando, a gente não luta apenas crendo, a gente não luta apenas suportando a adversidade, a gente não luta apenas se preparando, mas a gente luta mantendo a carne sob rédea curta. Algo que eu aprendi na adolescência: a carne não converte, tem que ir para a cruz todo dia, tem que ser massacrada a miserável da carne, porque senão ela vai nos tirar do cumprimento do plano e do propósito de Deus. Quem está entendendo? Gerhard Boehme diz: quando você tem uma meta, o que era um obstáculo passa a ser uma etapa de um dos seus planos, né? Eu e você precisamos entender isso quando as adversidades surgirem, né? O que nós temos são desafios que vão nos preparar, que vão nos tornar melhores para um dia cumprir plenamente aquilo que Deus tem para nós. Davi diz, antes de encarar o Golias: eu estou treinando faz tempo. Eu já enfrentei urso, eu já enfrentei leão. E eu costumo dizer às pessoas: antes de derrubar gigante em público, você vai ter que derrubar muito urso e leão no secreto. Você vai ter que ter outras vitórias lá no secreto antes de começar a vencer em público. E parte dessa luta, parte dessas vitórias, né, não são apenas contra inimigos externos. Nós precisamos aprender a manter essa carne massacrada. E eu quero encorajar você: persiga as metas e os alvos, né? Entenda, o alvo primário está lá e tem que ser visto como primário. Eu vejo gente que, em nome de eu preciso ser feliz, ele está jogando fora uma alegria eterna toda por causa de um subalvo, que no fim das contas ele não vai alcançar coisa nenhuma. Mas mantendo os olhos no alvo primário, Jesus como autor e consumador da nossa fé, nós também precisamos entender que há algumas metas que talvez vão vir no âmbito pessoal, quer seja a vida pessoal ou ministerial. Nós vamos ter que cuidar com as distrações, vamos ter que lutar por isso tudo. Mas eu queria encerrar de uma forma prática, tentando te sugerir algumas coisas, né? A primeira delas: comece escrevendo aquilo que você já sabe que Deus tem para a sua vida. A gente nunca sabe tudo. Deus diz para Abraão: vai para uma terra que eu ainda te mostrarei. Traduzindo, enquanto você está indo, eu vou mostrando. A Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, Provérbios 4:18. Vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então tinha coisa que lá, enquanto solteiro, eu entendia o resultado final, onde ia chegar, mas não entendia processos. E muitas vezes as etapas, elas vão sendo reveladas ao longo da caminhada. Mas aquilo que nós já temos, né, de clareza agora, precisa ser sinalizado. Eu uso a expressão escrever, né? Mas eu sempre tentei me manter consciente disso de diversas formas, seja escrevendo, seja compartilhando com aqueles que são mais próximos, né? Porque a gente precisa ter um senso de direção. Agora, siga também orando por aqueles desdobramentos ou alvos que você ainda não conhece, né? O tempo todo: Senhor, que seja feita não a minha, mas seja feita a sua vontade, que haja revelação. Senhor, estou aqui mirando, né, a Ásia, como Paulo. Daqui a pouco o Espírito de Jesus vai dizer né, não. E esse não significa que é um não eterno, você nunca vai para a Ásia. Paulo acabou indo no futuro, mas no mínimo não é agora, não é a hora, né? Agora, manter os alvos visíveis, né? Visíveis, seja na clareza de pensamento, de mente, ou às vezes diante dos seus olhos mesmo. A Bíblia nos mostra Jacó riscando umas varas. Aquilo era muito mais para a fé dele, né, do que necessariamente algo que iria alterar a composição fisiológica do rebanho que estava procriando. Ele fez um acordo com Labão e estava aplicando fé naquilo que Deus iria fazer. E nós
precisamos, né, também desenvolver a resiliência. Seja persistente, seja perseverante, como Caleb, dizendo: não importa o tempo que passou, eu vou continuar crendo, eu vou continuar esperando, eu vou continuar disposto a lutar, a perseguir, né? Nós precisamos desenvolver isso. Thomas Edison, aliás, não sei se você sabe, que a criação da lâmpada eletrônica que nós temos hoje, ela levou cerca de 1000 tentativas. Houve muito erro, muito, né? Mas em vez de haver frustração, você tinha uma pessoa resiliente. Thomas Edison disse: nossa maior fraqueza está em desistir. O caminho mais certo de vencer é tentar mais uma vez, né? Então, quando eu chamo a perseverança de teimosia, eu acho que cabe bem aqui. Se Deus sinalizou, eu vou perseguir teimosamente, obstinadamente, até alcançar aquilo que Deus tem. Nesse início de ano, minha oração é que suas resoluções de ano novo sejam mais do que aqueles 2 tópicos que todo ano encabeça a lista de todo mundo: emagrecer e sair do vermelho. Que Deus te ajude em relação a isso também. Mas que a gente possa estar perseguindo alvos claros, que dizem respeito não só ao grande alvo da vida cristã, e a gente não se distrai com ele, mas aquilo que Deus tem chamado cada um de nós a fazer, né? A minha oração é que você, a semelhança de Paulo, imitando Paulo como quem imita Jesus. A Bíblia fala que no momento que Jesus está indo a Jerusalém, passa por Samaria, a Bíblia diz: perceberam pela resolução do seu semblante que ele ia para Jerusalém. Eu fico me perguntando, como alguém pode perceber na linguagem corporal para onde alguém está indo? Tem que ser a encarnação de muita determinação, né? Agora, de alguma forma, que você possamos, né, abraçar isso e ser não só imitadores de Paulo como perseguidor de alvo, mas Paulo era um imitador de Jesus, e dizer: me imitem como eu imito Cristo. Que eu e você também possamos ser perseguidores de alvos, para não correr o risco de chegar a lugar nenhum, ou de acreditar que onde chegar tá bom. Que nós possamos confiar em Deus, mas também cooperar com Deus para viver o melhor que Ele tem, em nome de Jesus. Amém? Você recebe essa palavra? Feche seus olhos por um instante. Pai, eu oro por cada um dos meus irmãos e irmãs aqui presentes, por aqueles que nos acompanham online, ao vivo ou de forma gravada posteriormente. Eu oro que o Teu Espírito traga clareza, que haja discernimento, que haja tempo gasto diante do Senhor, buscando e ouvindo a Tua voz. Nós oramos que, além de toda a clareza de direcionamento genérico já nos apresentada por meio da Tua palavra, que cada um deles possa também, ó Deus, entender, discernir e buscar aquilo que é o Teu plano personalizado. Nós queremos ser perseguidores de alvos, gente que coopera com o Senhor, gente que não perde o foco, gente que não se desvia, gente que conserva-se firme, buscando, né, aquilo que entende ser não apenas um alvo pessoal, mas um alvo apresentado pelo Senhor. Que a semelhança de Paulo possamos dizer: assim corro eu, não sem metas. Que possamos correr perseguindo essas metas e alcançá-las, não só para a glória do Teu nome, mas também para a inspiração de muitos outros à nossa volta. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos passar ao ministério da palavra. Eu tenho certeza que Deus quer falar ao seu coração. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia, por gentileza, em Romanos, no capítulo 12. Nós vamos ler juntos dos versos 17 a 21. Romanos 12, de 17 a 21. O texto diz assim: não paguem a ninguém mal por mal. Procurem fazer o bem diante de todos. Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus. Pois está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Façam o contrário. Se o seu inimigo tiver fome, dele de comer. Se tiver sede, dele de beber. Porque fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Meu Deus, suplicamos o favor do alto, a ajuda e o auxílio do Teu Espírito Santo
para que possamos compreender a Tua palavra não apenas no nível da mente e da razão, mas no íntimo do coração, por revelação, pela ação do Teu Espírito Santo, que pedimos, traga aquela aplicação pessoal que só o Senhor pode fazer. Que a Tua palavra possa gerar não apenas fé, que ela gere correspondência, que ela de fato produza em nós crescimento. E nós desde já Te agradecemos pela certeza do que o Senhor fará em nome de Jesus. Amém. Bom, eu me sinto dirigido por Deus a compartilhar essa verdade com vocês hoje, fundamentada aqui em Romanos 12. No verso 17, nós vemos a declaração: não paguem a ninguém mal por mal. A versão atualizada de Almeida diz: não torneis a ninguém mal por mal. Outras traduções, como a NVI, diz: não retribuam. Essa palavra tanto fala de devolver, numa espécie de reciprocidade, mutualidade, como também era usada para falar de pagamento. São todas possíveis traduções. Mas o verso 17, ele apenas nos orienta a respeito do que fazer. O verso 21, ele na verdade trabalha conosco o motivo. Ele arremata dizendo: não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Não devolver o mal que nos faz, pelo contrário, né? O verso 18 diz: no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Nós precisamos entender que Deus tem nos chamado a fazer o bem, como diz o ditado, não importa quem, mesmo quem de alguma forma nos fere, mesmo quem nos maltrata, mesmo quem nos persegue. Mas repito, é importante entender não só aquilo que somos direcionados a fazer. O verso 17 diz: procurem fazer o bem diante de todos. Ou seja, não há seletividade na hora de fazer o bem. Agora, o verso 21, repito, ele diz respeito ao motivo. Para que o mal não triunfe, nós precisamos vencê-lo por meio do bem. O apóstolo Paulo, usado por Deus para escrever essas palavras, ele podia falar muito bem a respeito do assunto, com muita propriedade, pelo menos em duas perspectivas. Antes da conversão, ele foi um perseguidor da igreja. E ele lidou com a realidade prática de cristãos que obedeciam o ensino de Jesus, de orar pelos inimigos, né? Não só amá-los, mas orar por aqueles que nos perseguem. E acredito que isso teve um impacto enorme na vida do próprio apóstolo. Depois de convertido, ele passa a viver o outro lado. Ele agora vive perseguição o tempo todo. E ele passa a andar nessas verdades. Então, dos dois ângulos, antes de converter, lidando com crentes que retribuíam o mal com o bem, depois de convertido, andando nessa verdade, podemos dizer que ele estava experimentado em todos os ângulos. Mas ele não está falando apenas da perspectiva de uma experiência. O tempo todo ele está citando textos da Bíblia, porções do Antigo Testamento. A mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. É uma citação de Deuteronômio 32:5. Se o teu inimigo tiver fome, dele de comer; se tiver sede, dele de beber, porque fazendo isso você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. É uma citação de Provérbios 25, de 21 a 22, né? Quando ele diz: a ninguém pagueis mal por mal, uma referência a Provérbios 20, 22, ou seja, o tempo todo ele está dizendo: a escritura é essa, o plano de Deus é esse. E esse volume de citações bíblicas nos mostram não só como nossa vida deve ser guiada, orientada pela palavra de Deus, mas o como a soma de muitos desses textos nos ajuda a ter uma perspectiva maior, mais abrangente de um fato. Obviamente, se a gente apenas lê Romanos capítulo 12, como lemos aqui do verso 17 ao 21, não existe a necessidade de nenhuma explicação profunda para que a gente entenda o que é que se requer de nós. Mas acredito que quanto melhor a gente entende o combo, o pacote de princípios que está envolvido por trás dessa orientação, e aliás eu particularmente sou esse tipo de gente que quando entendo o porquê de uma orientação é muito mais fácil abraçá-la. Eu acredito que à medida que a gente consegue ver um pouquinho mais do que está presente, talvez o nosso coração consiga entender que há mais benefícios do que normalmente nós temos imaginado ou concluído quando decidimos andar na orientação de Deus. Embora o verso 17 está falando sobre não pagar mal em troca do mal,
O verso 21, como eu disse, que tem mais a ver com a motivação, usa a expressão: não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. O tema da minha mensagem hoje é vencendo o mal com o bem. E eu quero te chamar a um entendimento que possa te ajudar numa ação prática de como se conduzir de maneira a expressar bem o Evangelho. Não devolver o mal com o mal, simplesmente dizer eu não retribuo o mal que me fizeram, é apenas uma atitude passiva. Pagar o mal com o bem é uma atitude ativa. Muitas vezes a gente apenas pensa que devemos evitar fazer o que é errado, mas a Bíblia não nos ensina somente a evitar fazer o que é errado, como também nos ensina de forma intencional a fazer aquilo que é correto. Por exemplo, em Mateus 7, 1 e 2, Jesus diz: não julgueis para que vocês não sejam julgados, não condeneis para que não sejam condenados. Aqui ele está falando do que de errado nós não podemos fazer. Mas depois em Mateus 7, 12, ele diz: fazei aos outros o que quereis que vos façam. Ou seja, eu não apenas me guardo de fazer o mal que eu não quero receber, mas eu decido praticar o bem que eu espero que me seja feito, independente de como agiram para conosco. Nós precisamos entender que andamos baseados, fundamentados em princípios, não apenas de forma reativa. Infelizmente, a maioria das pessoas, às vezes muitos cristãos, estão apenas respondendo, reagindo à forma como lhes tratam. E o ensino bíblico, para mim e para você, é diferente. É mais do que você vencer a ofensa, é ir além do perdão, é dizer eu retribuo o mal com o bem. Eu me lembro de uma ocasião, há um tempo atrás, essa é uma frase que já repeti muito nos últimos anos, mas de uma pessoa que me aborda indignado. Ela me viu falando bem publicamente de uma pessoa que ela sabia, que eu sabia, que a pessoa estava falando mal de mim publicamente. E ela falou assim: eu não entendo você, você sabe que o fulano te detona e você está falando bem dele. Falei: o que fulano faz revela quem ele é, o que eu faço revela quem eu sou. Se eu simplesmente jogo o mesmo jogo, eu estou deixando que ele me rebaixe a um nível diferente das Escrituras. Deus não nos chamou para sermos reativos ao comportamento das pessoas. Deus nos chamou para espelhar o caráter dele e o comportamento que ele mesmo tem. A Bíblia diz que ele nos amou quando éramos seus inimigos. Ele nos fez o bem por meio de Cristo quando éramos seus inimigos. E ele estabeleceu qual o padrão, qual o princípio no qual eu e você devemos andar. Quem está entendendo, diga amém. Para que a gente possa olhar para esse texto, que por si já é, eu diria, autoexplicativo, eu gostaria de seguir a lógica que o próprio apóstolo Paulo aplica, citando muitos textos do Antigo Testamento, para que a gente consiga enxergar melhor, de um modo mais abrangente, o princípio. Eu gostaria de falar de outros textos bíblicos que ilustram de uma maneira muito prática o que Paulo está dizendo. Nós temos pelo menos 2 exemplos no Velho Testamento de gente que deu de comer e deu de beber para outras pessoas que lhe tinham feito mal. Em todas essas 2 ilustrações, nós temos uma orientação prática. Uma delas acontece com Isaac, filho de Abraão. A outra acontece com o profeta Eliseu. Eu gostaria que a gente pudesse avaliar esses 2 textos. Depois de avaliar esses 2 exemplos, essas 2 lições práticas, eu queria que a gente terminasse explorando algo que o próprio Jesus, no Sermão do Monte, ensinou. E acredito que com isso a gente consiga ter uma perspectiva um pouquinho maior e ampliada do volume de princípios que está por trás daquilo que é exigido de mim e de você, não sugerido, mas que é exigido de mim e de você, do nosso comportamento enquanto cristãos. Então, em primeiro lugar, eu quero falar dessa lição de Isaac. Se você puder, me acompanhe em Gênesis, no capítulo 26. Nós vamos primeiro ler dos versículos 12 a 17. Depois de ler do 12 ao 17, nós vamos ler do 27 ao 32. Gênesis capítulo 26, de 12 a 17. O texto diz assim: Isaac semeou naquela terra e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Ele enriqueceu, continuou prosperando, ficou riquíssimo. Tinha ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus tinham inveja dele. E por isso lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra.
Abimeleque disse a Isaac: saia de nossa terra, porque você já é muito mais poderoso do que nós. Então Isaac saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde ficou morando. Em primeiro lugar, esses 5 versículos que lemos fala de como, quando Isaac, filho de Abraão, está em Gerar, ele prospera debaixo da graça, do favor de Deus. Se você olhar os versos anteriores, a Bíblia diz que havia uma fome, havia uma crise, mas a Bíblia diz que naquele ano de fome, de crise, quando todo mundo está feio na fita, ele colheu 100 vezes mais. E a Bíblia dá um motivo: porque o Senhor o abençoava. Quantos querem ser abençoados por Deus? Bom, junto com a bênção de Deus vem um preço. Qual o preço? A Bíblia diz que os que não estavam sendo abençoados por Deus ficaram com inveja dele, e movidos de inveja, né? E a inveja é um sentimento que, quando você não está vivendo, é difícil de entendê-lo. Se você está vivendo, ele parece totalmente justificável. Você fica imaginando por que alguém quer fazer o mal a outra pessoa por inveja, né? Por exemplo, a Bíblia diz que Caim matou Abel por inveja. O que é que Abel fez para Caim? Nada. Mas de alguma forma, aquele contraste a observar o comportamento era de alguma forma lido como uma ofensa. Muitas vezes a gente fica tentando, né, compreender, quando alguém sente inveja, qual o motivo daquela hostilidade. Mas se eu e você somos tomados pelo sentimento de alguma forma, parece que ele é totalmente justificável. E por conta dessa inveja, a Bíblia diz que começaram a entulhar os poços, né? Poços que foram abertos já desde a época de Abraão, seu pai, que também tinha peregrinado em Gerar. A coisa vai se tornando cada vez mais difícil, o relacionamento cada vez mais complicado, e a hostilidade chega num ponto onde ele é literalmente convidado a se retirar. Ele recebe uma gentil proposta: vaza, some daqui, nós não queremos você no nosso meio. Então ele simplesmente literalmente levanta acampamento e muda. Agora, o que é que acontece? Se você der uma olhadinha comigo agora nos versos 27 a 32, a Bíblia diz, eu vou começar no 26, a Bíblia diz assim: Abimeleque, seu amigo Alstate e Ficol, comandante do seu exército, saíram de Gerar para encontrar Isaac. Isaac perguntou: por que vocês vieram à minha presença e me odeiam e me expulsaram do meio de vocês? Eles responderam: vimos claramente que o Senhor está com você. Então pensamos que seria bom se houvesse um juramento entre nós e você. Queremos fazer uma aliança com você. Acho interessante a ideia. Pensamos que seria bom. A pergunta é: bom para quem? Eles estão sendo bem interesseiros. Verso 29. Você jura que não nos fará mal, assim como nós também não fizemos nenhum mal a você, mas fizemos somente o bem e o deixamos ir em paz. Você é agora o abençoado do Senhor. Então Isaac lhes deu um banquete, e comeram e beberam. Levantando-se de madrugada, juraram de parte a parte. Isaac os despediu e eles se foram em paz. Nesse mesmo dia, vieram servos de Isaac, dando-lhe notícia do poço que tinham cavado, lhe disseram: achamos água. Vamos observar juntos aqui algumas coisas. A noção de bem que esses camaradas de Gerar tinham: nós deixamos você em paz, nós não matamos você, nós te fizemos bem. Essa era a noção deles de fazer o bem. Então nós esperamos que você nos trate bem, porque nós te fizemos o bem. Entulhar os seus poços, né? O perseguiram, o hostilizaram, o expulsaram, mas a perspectiva ainda é: podia ter sido pior. E nós te poupamos do pior. Como que Isaac respondeu? A Bíblia diz que Isaac deu um banquete. Aqui não fala apenas de oferecer uma comida, uma sobra de comida, fala de fazer algo especial, distinto, e oferecer o melhor. Normalmente, com quem você quer banquetear, né? Banquete não fala apenas da celebração de uma data, como muitas vezes temos na nossa cultura, mas ele sempre esteve relacionado ao longo da história com a celebração de pessoas. Normalmente os convidados são pessoas honradas, são pessoas que apreciamos, mas a Bíblia diz que Isaac decidiu tratá-los dessa forma. Lhes deu um banquete, a Bíblia diz: comeram e beberam. Eram os seus inimigos. Ali não era nem meramente a fome, uma necessidade. Ele simplesmente decide agir com dignidade, com honra. Qual foi o resultado?
O resultado não é apenas que a paz é definitivamente estabelecida depois daquele banquete por meio de um juramento. Mas a Bíblia diz, naquele mesmo dia, a Bíblia diz que eles saíram de madrugada. Provavelmente o jantar foi à noite, não se viajava à noite no escuro. Então logo está amanhecendo o dia, eles começam a viagem. A luz do dia chega, o dia de trabalho e produtividade começa, e vem a notícia no mesmo dia. A Bíblia não diz foi na mesma semana, não diz foi na semana, no mesmo dia. Eles simplesmente olham para Isaac e diz, achamos água. Interessante que daqui para frente não existe contenda por aquele poço, como existiu pelos outros. Deixa eu dizer algo para você, é indiscutível que quando eu e você nos aliamos ao coração de Deus, nós passamos a estar debaixo de intervenções de Deus, de uma forma sobrenatural. A nossa cabeça, ela muitas vezes nos engana, porque nós somos tentados a colocar em xeque aquilo que Deus fala. Muitas vezes eu e você queremos ter toda a certeza de que se o que Deus falou é realmente certo ou não, se é justo ou não, como se ele não fosse confiável. Eu gosto de dizer que o primeiro pecado cometido pelo homem lá no jardim não foi a desobediência ao que Deus falou, foi a incredulidade. Quando Satanás consegue colocar no coração do primeiro casal o questionamento se o que Deus falou é justo ou não, ou qual a intenção que Deus tem por trás daquilo, é que ele consegue minar a obediência depois. Porque a obediência, ela sempre é fundamentada na fé e na confiança. E aí você precisamos aprender a confiar em Deus. Por exemplo, o tempo todo, quando estamos falando do assunto da ofensa, que é o que está relacionado com o que vamos abordar aqui hoje. Quando falamos só sobre perdão, perdão é só não retribuir o mal com o mal, é liberar alguém no coração. Uma das coisas que eu mais ouço em 30 anos de ministério pastoral, as pessoas dizem, não é justo. Eu digo, como não é justo? A Bíblia diz que Deus é justo, que Deus não é injusto. Nada do que Deus faz ou propõe é injusto. É uma extensão do que Ele é. Deus oferece perdão. Deus nos pede para perdoar como Ele. Como pode ser injusto? Porque nós somos traídos pelo quê? Pelas emoções. Fulano me ofendeu e agora eu não posso fazer nada, fica por isso mesmo. A Bíblia nunca diz que fica por isso mesmo. Quando você perdoa, você decide, de acordo com o texto, você não fazer justiça. E quando Deus diz, não vingue a você mesmo, não faça justiça com as suas mãos, Ele se apresenta como justo juiz. E Ele está dizendo que quando você não julga, Ele pode ser o seu juiz. Mas se você for o seu próprio, Ele não será o seu juiz. Então, na verdade, eu posso te garantir que não é justo é você se vingar e fazer justiça com a sua lente, com a sua perspectiva limitada. Quando nós simplesmente não julgamos e confiamos em Deus, é Ele que entra em cena, é Ele que cuida de tudo. Nós precisamos entender que nesse momento Isaac não está apenas escolhendo um caminho de passividade. Ele escolhe intencionalmente, eu vou fazer o bem, mas essa turma fez mal. O que eles fazem reflete quem eles são. O que eu faço precisa refletir o que eu sou. Eu não posso ser um espelho das pessoas, de como elas me tratam. Eu preciso ser um espelho de Deus, de quem Ele é, porque Ele me chamou para ser parecido com Ele. Quem está entendendo? Agora, quando entramos neste lugar, não só o nosso coração é abençoado, não só a paz pode ser desencadeada, mas intervenções serão experimentadas da parte de Deus. Aliás, eu acho interessante observar que quando a gente observa histórias como essa, uma coisa que me vem o tempo todo ao coração, né? O verso 16 diz que eles pediram para Isaac deixar Gerar, sair da terra deles, né? O verso 23 diz que dali Isaac foi para Berseba. Nós não lemos o verso 23. O 24 diz, na mesma noite que ele sai, o Senhor lhe apareceu e disse, eu sou o Deus de seu pai Abraão, não tenha medo, porque eu estou com você. Eu o abençoarei, multiplicarei a sua descendência por amor de Abraão, meu servo. O que Deus está dizendo? Não assusta com a ameaça deles, nem com a hostilidade deles. Eu estou com você. Eu e você não podemos ler se Deus está conosco por meio das circunstâncias que enfrentamos. O que eu e você precisamos entender é a garantia dele. Deus está dizendo, eu te fiz uma promessa, eu vou cumprir meu propósito. O interessante é que enquanto estava em Gerar o tempo todo, as pessoas estão entulhando os poços. E na verdade tudo o que Isaac fez foi abrir de novo os poços de seu pai Abraão, que o povo entulhou de novo.
quando movido por aquela circunstância ele sai, ele dessa vez vai abrir o seu próprio poço. Ele não vai apenas viver na sombra de seu pai, ele vai entrar num lugar novo de conquistas, e aqui não existe mais problemas acontecendo. Ao que eu e você precisamos acreditar é a garantia e a certeza de que as pessoas podem até fazer o mal, mas não nos tirar do plano ou do propósito de Deus. Nós precisamos confiar que a nossa vida está nas mãos de Deus e que Ele cuida da gente. Eu esperava que alguém ia dar um amém, glória a Deus. Então fica pronto, vamos tentar de novo. Nós precisamos confiar que o nosso destino não está na mão das pessoas, muito menos das que nos hostilizam, mas está nas mãos de Deus. Romanos capítulo 8, verso 28 diz: todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Quantos aqui amam ao Senhor? Mas o texto não diz que as coisas contribuem para o bem só dos que amam a Deus. São chamados segundo o seu propósito. Deus tem um plano, Deus tem um propósito para cada um de nós. Além do propósito geral, para todos, que é o mesmo da salvação, Ele tem planos individuais. Se existe alguém que pode acreditar na tal da teoria da conspiração, é o crente. Tudo conspira em teu favor, porque há um Deus cuidando de você. Ele tem o poder de usar tudo, todas as coisas. Olha para a vida de José. Seus irmãos se levantam contra ele, o perseguem, o traem, o vendem da forma que fizeram, e tudo que eles conseguiram, na linguagem do futebol, foi colocá-lo na cara do gol, no lugar certo, na hora certa, para viver o plano e o propósito de Deus. Que o nosso destino não está na mão das pessoas, está na mão de Deus. Então eu e você podemos olhar não só com misericórdia para quem nos faz o mal, mas com entendimento. Deus tem a capacidade de usar até sua hostilidade contra mim, para me colocar num lugar melhor, para me fazer prosperar, para cumprir o plano e o propósito dele. Provavelmente, ainda que estivesse já debaixo de uma certa medida de bênção e prosperando, Isaac não teria vivido o que viveu sem aquela mudança. Provavelmente a mudança não teria acontecido, nem sido desencadeada num ambiente onde não houvesse aqueles problemas. Eu e você precisamos entender e confiar que nada, absolutamente nada, quando eu e você estamos de fato nos sujeitando a Deus, crendo e confiando nele, foge ao controle de Deus, é o poder de reciclagem de Deus. Eu não estou dizendo, quando cito José, que Deus fez os seus irmãos fazerem aquilo. Em Gênesis, no capítulo 50, no verso 20, José pontua a diferença dos seus irmãos e diz: vocês intentaram o mal contra mim. Está dizendo, foi vocês. Mas Deus o transformou em bem. Ele diz: a ruindade era de vocês, a capacidade de reciclar o ataque de vocês contra mim, transformá-lo em bênção, isso é fruto do amor de Deus que cuida de cada um de nós. Além desse entendimento de que as pessoas não têm o poder de exercer controle sobre o nosso destino, nós precisamos acreditar que há bênçãos provenientes dessa nossa atitude. Ele recebeu a notícia no mesmo dia, amanheceu, o sol clareia e ele simplesmente alcança aquilo que vem lutando por tanto tempo sem conseguir. Me faz ver o dedo de Deus. E eu e você podemos ver muito mais do que Deus tem para nós quando decidimos andar em obediência aos seus mandamentos. Segunda lição que eu gostaria que nós avaliássemos é o que nós aprendemos com o profeta Eliseu. Eu vou ler um texto um pouquinho longo e eu quero que você possa ler esse texto, assim como fizemos com o primeiro, com a lente que o Novo Testamento dá a respeito do Antigo. Romanos 15:4 diz: tudo quanto foi escrito, para nosso ensino foi escrito. 1 Coríntios capítulo 10, verso 11, falando dos relatos, dos registros sobre o povo de Israel do Antigo Testamento, diz: essas coisas lhes aconteciam e foram escritas para nossa advertência, para nosso exemplo de quem são chegados os fins dos tempos. Então vamos para um desses textos. Segundo livro de Reis, capítulo 6, eu vou ler a partir do verso 8, e nós vamos ler juntos aí até o verso 23. O texto diz: o rei da Síria estava em guerra contra Israel e, em conselho com seus oficiais, disse: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: evite passar por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe havia falado e de que o tinha avisado, e assim se salvou mais do que uma ou duas vezes. O rei da Síria ficou angustiado com esse incidente. Então chamou seus servos e perguntou: vocês não vão me dizer quem dos nossos está do lado do rei de Israel? Um dos servos respondeu: ninguém, ó rei, meu senhor. Mas o profeta Eliseu, que está em Israel, conta ao rei de Israel as palavras que o senhor fala no seu quarto de dormir.
Então o rei disse: vão e descubram onde ele está, para que eu mande prendê-lo. E contaram ao rei: eis que ele está em Dotã. Então o rei enviou para lá cavalos, carros de guerra e um grande exército. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo, e ao sair, eis que havia tropas, cavalos e carros de guerra que haviam cercado a cidade. Então o moço disse a Eliseu: ai, meu senhor, o que faremos? Ele respondeu: não tenha medo, porque são mais os que estão conosco do que os que estão com eles. E Eliseu orou e disse: Senhor, peço-te que abras os olhos dele para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. E quando os sírios desceram contra ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: peço-te que firas essa gente de cegueira. E ele os feriu de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Se o texto terminasse aqui, a gente ia pensar que Eliseu estava bem nervosinho. Mas olha a continuação. Então Eliseu lhes disse aos homens feridos de cegueira: não é este o caminho, nem esta cidade. Sigam-me e eu os guiarei ao homem que vocês estão procurando. E os guiou à cidade de Samaria. Deixa eu abrir um parênteses. Samaria era a capital de Israel, o reino do norte. Depois do reino dividido, a partir de Roboão, filho de Salomão e neto de Davi, 10 tribos formam o reino do norte, e só 2, Judá e Benjamim, formaram o reino do sul. Então Samaria é a capital do reino, era o lugar onde estava o rei com todo o seu exército. A Bíblia diz: e os guiou à cidade de Samaria, uma cidade murada. Quando eles chegaram a Samaria, Eliseu disse: ó Senhor, abre os olhos desses homens para que vejam. E o Senhor abriu os olhos deles e viram, e eis que estavam dentro de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: meu pai, devo matá-los? Ele respondeu: não os mate. Você mataria aqueles que fizesse prisioneiros com a sua espada e o seu arco? Ordena que lhes deem pão e água, para que comam, bebam e voltem para o seu senhor. Aqui, assim como no caso de Isaac, nós temos alguém que intencionalmente decide oferecer comida e bebida para quem procurava o mal. Verso 23 diz: então o rei ofereceu-lhes um grande banquete. De novo a ideia aqui é banquete. Outro detalhe a ser considerado em conta: quando você lê os capítulos anteriores e posteriores, você vê que o cenário era de uma crise econômica e financeira sem precedentes. Ou seja, não tinha comida sobrando. Comeram e beberam, e aqui eles deram de comer literalmente a um batalhão. Comeram e beberam, ele os despediu e eles voltaram para o seu senhor. E da parte da Síria não houve mais investidas na terra de Israel. Eu amo essa declaração bíblica. A partir daquele momento a paz acaba se estabelecendo, O rei da Síria não tem mais coragem, vencido pelo constrangimento, de continuar nenhuma tentativa de guerra. O que eu e você podemos aprender com essa lição? Com Eliseu e a forma como ele cuidou e gerenciou dessa circunstância. Primeira coisa que eu e você precisamos nos lembrar é que Deus não apenas nos ama, mas Deus também ama quem está tentando nos fazer o mal. A forma como ele tem que gerenciar isso tudo é algo além da nossa capacidade de entendimento. Mas é confortável saber que quando você já esteve tentando fazer o mal a alguém, Deus também continuava lhe amando. Ele não ama apenas os seus malfeitores, Ele te ama enquanto você possa estar na mesma categoria. Aliás, a Bíblia diz que Ele nos amou quando éramos seus inimigos, que Deus não faz acepção de pessoas. E é o que eu e você precisamos entender, que quando decidimos fazer o bem a alguém, independente de como Ele nos trate, nós estamos sintonizando com o coração de Deus e com a afeição de Deus por todas as pessoas. Isso é uma perspectiva que todos nós precisamos ter, e que Deus também quer o bem deles. Como que José reagiu para com seus irmãos? Ele diz para eles: olha, vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus transformou em bem. Mas a razão pela qual eu não vou tentar vingança não é só porque Deus gerenciou o que vocês fizeram contra mim em meu favor. Deus só tinha uma razão para me promover ao lugar onde eu estou. Era que eu garantisse o bem de vocês. Fazer o bem a vocês é minha missão. É parte do propósito que Deus me confiou. Cada um dos seus irmãos
era simplesmente o cabeça de uma das futuras tribos de Israel. Em todas essas tribos viriam ainda à existência muita gente amada por Deus, gente com quem Deus teria planos e propósitos especiais. E José simplesmente consegue sair daquela perspectiva emocional e ele olha qual é o plano e o propósito de Deus, o que é que Deus tem em mente. E diz, então, eu não vou retribuir o mal que vocês me fizeram, mas eu vou pagar isso com o bem. Eu cuidarei de vocês, eu vou sustentar vocês. Porque eles já tinham vivido um concerto, mas quando Jacó morreu, seus irmãos ficaram temerosos. Eles não conseguem acreditar no perdão de José e pensam, ele fez isso enquanto nosso pai estava vivo. Agora que papai morreu, ele vai mostrar quem ele é. Ele vai botar as garras de fora. Ele vai vir com tudo para cima da gente. E eles procuram José para uma nova conversa, dizendo, sabe que seu pai pediu para você perdoar a gente de verdade? José olha para ele e diz, gente, eu vou cuidar de vocês. Não precisem se preocupar se eu perdoei ou não perdoei. Não precisa se preocupar se haverá retaliação. Eu fui levantado por Deus para promover o bem. Essa é a minha missão. E se vocês me fizeram mal antes de poder receber o bem, o constrangimento é todo de vocês. Eu vou fazer aquilo que eu fui chamado para fazer. Mas esse entendimento de conseguir ver até na vida de quem de alguma forma está ferindo, né, está te atacando, de conseguir ter um entendimento, Deus os ama, Deus tem algo para essas pessoas. É algo que eu e você precisamos trazer para esse combo. Quando Jesus está na cruz, qual a oração dele? Senhor, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Jesus está olhando e dizendo, estão sendo movidos por cegueira espiritual, mas o Senhor os ama, o Senhor tem um plano e um propósito, não leve isso em conta. Estevão, quando estava sendo apedrejado, ora de forma semelhante a Jesus, refletindo o comportamento de Jesus, não se espelhando naqueles que estão atacando, né? E naquele momento não só maltratando, mas matando ele. Ele simplesmente clama misericórdia, não lhes impute esses pecados. Agora sabe o que é curioso? A Bíblia diz que colocaram as vestes de Estevão, o primeiro mártir, aos pés de quem? De Paulo. O mesmo Paulo que está escrevendo que eu e você podemos vencer o mal com o bem. Eu disse que Paulo teve as duas perspectivas. Quando ele se converte, ele compartilha no testemunho que a frase que ele ouve de Jesus, quando Jesus aparece para ele, é: dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. Durante anos eu li essa frase sem ter noção do que ela significava. Primeiro porque eu não sabia o que era o verbo recalcitrar. Segundo porque eu não tinha ideia do que eram os aguilhões. Recalcitrar significa dar coice. É isso que é recalcitrar, um jeito mais bonito de falar da coisa. Que era o aguilhão. Aguilhão era um espeto que o lavrador que usava a junta de bois tinha para quando o animal empacava e não queria puxar o arado. Então eles pegavam aquele espeto, normalmente de madeira, às vezes tinha uma ponta de ferro, e cutucava o lombo do animal para ver se com a espetada ele desempacava e voltava a trabalhar. Mas tinha alguns animais que eram tão teimosos que além de não se movimentar para frente com a espetada, ele começava a dar coice na ponta do aguilhão e se machucava ainda mais. O que é que Jesus está dizendo a Paulo? Eu estou te espetando faz um tempo. E até hoje, você só está dando coice contra os espetos. A pergunta a ser feita é: que espetos eram esses? Por eliminatória, eu não consigo pensar em nada que não seja o comportamento dos cristãos que Paulo perseguia. Presenciar uma cena como essa, de um homem sendo apedrejado e ajoelhado, orando por você, que coordena a equipe que está executando, ela tem que produzir alguma coisa na consciência dos outros. E eles carregavam esse entendimento: Deus ama essas pessoas que estão me hostilizando como me amava quando eu mesmo hostilizava. Paulo, depois de convertido, agora ele passa a ser perseguido e agora ele adota exatamente o mesmo comportamento que ele viu em tantos crentes, porque a Bíblia diz que ele assolou a igreja de Deus, ele perseguiu a igreja, ele arrastava homens e mulheres à prisão, consentia com a morte de muitos como a de Estevão, mas ele simplesmente passa a ter um entendimento que os que o trataram bem também o tinham. Deus tem um plano na vida de quem está me fazendo mal. Existe algum nível de cegueira espiritual, emocional, qualquer que seja, que esteja levando essa pessoa a me atacar, mas Deus tem um plano e um propósito para ele, como tem para mim. Eu não quero tomar partido em fazer absolutamente nada contra essas pessoas. Algo que eu também e você precisamos entender
é a consciência de que Deus está conosco, mesmo quando nos persegue. Tem uns crentes que eles acreditam que Deus está com eles só se as coisas estiverem boas. Nós precisamos entender que Deus está conosco quando as circunstâncias são favoráveis e quando não são. Ele prometeu: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu sei que a gente oscila emocionalmente em altos e baixos, mas eu gosto do Salmo 139, diz: se eu subir aos céus, o Senhor está. Se eu fizer a minha cama no mais profundo abismo, o Senhor também está ali. Nos altos e baixos, Ele está conosco o tempo todo. A presença de Deus conosco não depende de circunstâncias, não depende de como eu e você nos sentimos. A Bíblia diz que Isaac está sendo hostilizado pelos filisteus justamente porque Deus o abençoa. A Bíblia diz que Deus era com José e ele não deixou de ser hostilizado porque Deus era com ele. A questão é os desdobramentos que as circunstâncias vão ter porque Deus era com ele. Então, em cada uma dessas situações, Eliseu, o rapaz está com ele, está apavorado, que está olhando só o natural. A cidade está cercada por um exército. Deus olha e diz: Senhor, abre os olhos do piá, versão paranaense da Bíblia. Abre os olhos do piá, ajuda ele a ver o que ele não está enxergando. A Bíblia diz que Deus abriu os olhos do garoto e ele viu um exército celestial muito maior, muito mais numeroso, com a mensagem. Deus está dizendo: eu posso gerenciar alguns níveis de maldade e hostilidade dos outros contra você, sem deixar de estar com você, sem deixar de cuidar de você. E quando você tem a perspectiva maior, é muito mais fácil você conduzir-se naquilo que você está passando ou enfrentando. Quem está entendendo? Deus está conosco, mesmo quando nos perseguem. Agora, eu gostaria que a gente juntasse essas duas lições de gente que deu literalmente de comer e beber aos seus inimigos e foram abençoados por Deus. Pastor, Isaac abriu um poço novo. Qual foi a bênção de Eliseu? Bom, Eliseu não foi preso. O rei da Síria não atacou mais a Israel. Durante o restante do relato daquela história, a Bíblia diz: da parte da Síria não houve mais investidas. Eu e você podemos viver intervenções sobrenaturais quando decidimos cooperar com Deus. Mas eu gostaria que a gente pudesse avaliar, que Paulo está instruindo esses exemplos que nós vimos a partir da perspectiva do ensino de Jesus. Vá comigo para Mateus capítulo 5. Eu gostaria que a gente lesse junto do verso 43 até o 48. Nosso Senhor diz: vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Uma referência a Levítico 19:18. Mas Jesus afirma: eu, porém, lhes digo: amem os seus inimigos, orem pelos que perseguem vocês. Essa orientação, verso 45, vai trazer o indicativo de propósito: para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês que está nos céus. Porque Ele faz o seu sol nascer sobre maus e bons, e envia chuva sobre justos e injustos. Porque se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão? Os publicanos também não fazem o mesmo? E se saudarem somente os seus irmãos, o que é que estão fazendo demais? Os gentios também não fazem o mesmo? Portanto, sejam perfeitos, como é perfeito o Pai de vocês que está nos céus. Então, portanto, esse link, conjunção explicativa, tem tudo a ver com toda a ideia e o raciocínio que está sendo desenvolvido. Sejam perfeitos, como é perfeito o Pai de vocês que está nos céus. Por que é que nós temos que amar os inimigos, orar por aqueles que nos perseguem? O verso 46 diz: para demonstrarem que são filhos do Pai Celeste. O filho é aquele que carrega o DNA do Pai, que reproduz a natureza do Pai, que manifesta o comportamento do Pai. O que é que a Bíblia instrui a mim e a você enquanto filhos? Efésios 5:1 diz que nós devemos ser imitadores de Deus como filhos amados. Deus espera que a minha e a sua conduta não apenas possa proteger o nosso coração, porque quando eu e você decidimos não retornar o mal com o mal, mas pagar o mal com o bem, não estamos fazendo o bem apenas aos nossos ofensores. Evidente que também estamos guardando o nosso próprio coração. Estamos fazendo bem a nós mesmos. Mas Deus está dizendo: a ideia não é apenas poupar você e ainda assim transportar misericórdia para com outro. É que vocês sejam instrumentos que revelem o caráter de Deus nessa terra. Ou seja, o meu e o seu comportamento não pode ser espelhado no comportamento dos outros. É por isso que eu e você não podemos ser reativos.
O nosso comportamento, ele se espelha em quem Deus é, e a gente simplesmente transborda isso diante de outras pessoas. Porque a questão não é só pagar o mal com o mal. Se você só faz o bem, não a todas as pessoas, mas só quem te fez, a pergunta de Jesus é: qual a diferença entre você e um publicano, entre você e um gentil? Ele está usando os termos que as pessoas conheciam na época para se referir aos pagãos, aos que não temiam e não serviam a Deus. Ele está dizendo: se você é reativo e retribui mal com mal e só dá o bem a quem te faz o bem, você está nivelado com qualquer ímpio. Mas o seu comportamento não pode ser do ímpio. Por quê? Porque agora que você nasceu de novo, você recebeu um novo DNA, você recebeu uma nova natureza, e é essa natureza que tem que te governar. Quando nós começamos a juntar as peças do quebra-cabeça, a gente percebe não só que não há injustiça naquilo que Deus nos apresenta, como nós precisamos entender qual é o conceito de ser filho: é reproduzir a natureza de nosso Pai. Em Mateus, no capítulo 7, Jesus diz lá no verso 1 e 2, para a gente não fazer o mal que a gente não quer que retorne. Porque há uma lei espiritual de semeadura e ceifa. Tudo, eu chamo isso de efeito bumerangue, tudo que vai e volta. Então ele diz: não julgue para não ser julgado, não condene para não ser condenado. Mas ele diz: mais do que não fazer aquilo que você não quer que faça, faça aquilo que você quer que te faça. Fazei aos outros aquilo que quereis que vos façam. Você quer que os outros sejam compreensivos com você? Seja com os outros. Quer que os outros sejam misericordiosos com você? Seja com os outros. O tempo todo nós precisamos entender. Agora, esse padrão não pode ser baseado apenas no interesse do tratamento que eu quero receber, mas precisa ser baseado no entendimento de que ele reflete o caráter de Deus. Agora, por que Deus faz chover sobre justos e injustos? Porque o amor de Deus para conosco não é reativo. Isso não significa que no seu lado justo Deus não vá recompensar atitudes. Mas nós precisamos entender que o amor dele não é reativo ao nosso comportamento. E ele está nos chamando a ser como ele é e a funcionar como ele funciona. Então Jesus termina falando lá no verso 48: sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Sabe, você conseguir perdoar quem te ofendeu é uma vitória. Você entrar num lugar onde já não se deixa ofender é um nível de maturidade maior e uma vitória ainda maior. Mas quando você entra num lugar onde você passa a viver como estilo de vida: eu vou retornar o mal que me fizeram com o bem, com uma consciência. O que as pessoas fazem reflete quem são, o que eu e você fazemos reflete quem somos. Não quem somos porque escolhemos ser melhores do que os outros, mas quem somos quando entendemos a nossa identidade de nova criatura, de gente que tem o fruto do Espírito, que é governada pelo Espírito Santo que o carrega. Isso vai fazer toda a diferença. É lógico que isso também é uma escolha. Em Romanos, no capítulo 8, no verso 5, o apóstolo Paulo nos faz entender isso. Os que se inclinam para a carne, a velha natureza, vão cogitar, pensar, vão ser governados por essa natureza. E a Bíblia diz que a inclinação da carne dá para a morte. Mas os que se inclinam para o Espírito, a nova natureza, a Bíblia diz: esses não só cogitam, pensam as coisas do Espírito, mas se inclinam para a vida. Quando eu e você pensamos não só nos resultados, mas no que a palavra de Deus nos apresenta em relação ao processo de santificação, nós precisamos entender que o aspecto relacional também é parte da obra de santificação para a qual eu e você fomos chamados. Por exemplo, em Hebreus, no capítulo 12, no verso 14, a orientação bíblica é: procurem viver em paz com todos. Com todos é todo mundo sem exceção. E busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Para alguns, viver em paz com todo mundo, situação relacional tranquila é uma coisa, e buscar a santificação é outra. A Bíblia está dizendo: busque a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A prova de que os dois assuntos estão sendo tratados como um só está no verso seguinte, o 15. Cuidem para que ninguém fique afastado ou se prive da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação, e por meio dela muitos sejam contaminados. Busque a paz com todos e a santificação. Porque se você não tiver em paz com os outros e uma raiz de amargura brotar,
você se priva da graça de Deus, você se desconecta de Deus. Sem santificação ninguém vê a Deus. Ou seja, a maneira como eu e você gerenciamos as emoções e como reagimos às ofensas é parte do processo de santificação. A Bíblia não faz uma distinção e diz, olha, ser santo é guardar da imoralidade do corpo, mas na alma deixa qualquer lixo e toxicidade se acumular. Não, a Bíblia diz que isso é parte do processo de santificação e eu e você temos que nos guardar disso. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5 e no verso 15, o apóstolo Paulo diz assim, e aqui eu termino: tenham cuidado. Eu gosto dessas advertências bíblicas do tenham cuidado. Ele está dizendo, vigia, fique esperto, presta atenção. Tenham cuidado para que ninguém retribua aos outros mal por mal. Pelo contrário, procurem sempre o bem uns dos outros e o bem de todos. Uma afirmação muito idêntica à orientação que foi dada em Romanos 12, o texto nós lemos no início. Aí ele continua e diz assim, estejam sempre alegres. Alegre-se sempre. Em outras palavras, o seu humor não deveria ser ditado pela forma como os outros te tratam. Eu e você temos motivos para estar alegres, independente de se os outros estão nos tratando bem ou não. Eu e você fomos salvos. Temos o nosso nome escrito no livro da vida. Aliás, Jesus disse que a gente tinha que se alegrar mais por isso do que por qualquer outra bênção. Quando os apóstolos chegam dizendo, Senhor, no teu nome os demônios submetem, os enfermos são curados, Jesus diz, alegrai-vos antes, porque os vossos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Ele está dizendo mais do que o mover de Deus nas circunstâncias. Eu e você temos uma alegria eterna, garantida, permanente. E eu não consigo entender um crente que já não se alegra em Deus por causa do que alguém lhe fez. A Bíblia está chamando eu e você a colocar o foco no lugar certo. Para que ajude isso, verso 17 diz, orem sem cessar. Porque na oração eu e você conectamos com Deus, com os recursos de Deus, ajustamos o nosso foco. Olha o verso 18. Em tudo deem graças, porque essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Todo dia uma pessoa falou, pastor, essa orientação é meio insana e ilógica. Eu tenho que agradecer por tudo. Eu falei, não é por tudo, é em tudo. Ele falou, qual a diferença? Eu falei, a diferença é que você não agradece a circunstância pela circunstância em si. Você agradece a circunstância porque você tem motivos de alegria a despeito delas. Então você permanece grato, porque o seu motivo de gratidão não é meramente circunstancial. Então se você levantar cedo e der uma topada com o dedão do pé no pé da cama, você não tem que agradecer, Senhor, muito obrigado que esse pé da cama estava no meio do caminho. Não é isso, mas a despeito disso, você não precisa dizer meu dia está arruinado, minha alegria acabou. Eu e você somos orientados por valores maiores. Quem está entendendo, diga amém. Aí ele continua e diz assim, não apaguem o espírito. Porque tem muito crente que por causa de picuinha emocional, ele está deixando de viver o fervor e a intensidade espiritual que poderia estar vivendo. Não desprezem as profecias, examinem todas as coisas, retenham o que é bom. Verso 22, abstenham-se de toda forma de mal. Do que é que ele está falando? Não retribua o mal por mal, há um contexto. Verso 23, o mesmo Deus da paz o santifique em tudo. Que eu santifique em tudo, santificação integral. Que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Tem crente que ele guarda a santidade do Espírito, pastor, não me meto com nada do mundo espiritual das trevas. Ele guarda a santidade do corpo e diz, estou fugindo da imoralidade, mas entrega a alma dele para o lixo o tempo todo, permitindo todo tipo de sentimento, permitindo que a ofensa entre, que a falta de perdão se instale, como se isso fosse justificável ou permitido. Nós precisamos entender que é parte do processo de santificação. Deus não está pensando apenas naquela pessoa para quem eu e você vamos fazer o bem. Ele quer o meu e o seu aperfeiçoamento. E para que a gente viva esse aperfeiçoamento, precisamos entrar nesse lugar da oração, precisamos do enchimento do Espírito Santo, precisamos preservar o nosso foco naquilo que de fato nos alegra e nos enriquece. Eu e você temos valores muito maiores. Quem está entendendo, diga amém. Vamos ficar em pé para parecer que está acabando. Eu gostaria que nós pudéssemos ter um momento de oração juntos. Eu gosto muito, diante de toda e qualquer palavra que eu recebo de Deus, seja num culto, seja meditando na Escritura, num momento devocional, conversando com alguém, ficar me perguntando o que é que de forma
prática eu posso fazer? Eu sei que nós mexemos aqui em muitos ângulos e perspectivas, tentando montar o quebra-cabeça todo. E às vezes Deus mexe mais com um numa área, com outro em outra. De repente o que Deus mais queria trazer ao seu coração é aquele lugar de fé e confiança, seu destino profético. Não está na mão das pessoas, está na mão dele. Talvez para outro seja simplesmente o entendimento de que você não pode ser escravizado pela ofensa e não pode ser reativo. Mas diante de tudo aquilo que nós falamos, o ponto importante enquanto oramos é: Deus, o que é que o Senhor quer que eu faça? Há momentos onde, quando fazemos o bem para quem nos fez o mal, isso é uma lição para a pessoa, sem contar no banho de constrangimento. O rei da Síria não conseguiu mais atacar Israel depois da atitude de Eliseu. E eu já vivi momentos onde, fazendo o bem a quem me fez mal, a pessoa ficou muito constrangido, parece que a ficha dela caiu. Já houve momentos de Deus me dirigir a fazer o mal, pagar o mal com o bem, e não deixar que a pessoa soubesse que era eu que estava fazendo. Então isso significa que Deus não queria necessariamente fazer algo na vida do outro. Às vezes tudo que Ele quer é ajustar o foco na nossa. Tem a ver comigo e com você. Então, de todas essas variáveis possíveis que nós trabalhamos, e aquelas que eu nem apresentei, mas Deus pode estar trazendo dentro de você, a pergunta mais importante antes de terminarmos a reunião é: o que é que o Senhor quer que eu faça? E nós precisamos ser sensíveis a esse tipo de direcionamento. Precisamos entender que há uma batalha contra a palavra que você recebeu. A parábola do semeador, Jesus fala de uma semente que cai à beira do caminho. Essa nem germina. A chance de dar fruto é extinta assim já de cara, no começo. A Bíblia diz que esses são os que ouvem a palavra e não entendem. Como que Jesus explicou isso depois? Ele diz que as aves vêm e comem a semente antes dela germinar. Na hora de interpretar, Jesus explica que as aves dos céus são os demônios. Há uma briga no reino espiritual. E o diabo quer roubar aquilo que você ouviu, porque ele sabe que o que você ouviu tem o poder de te mudar e quebrar o controle dele sobre a sua vida. Mas muitas vezes a gente só não vê a hora do culto terminar, porque já picou o cartão, pagou com a rotina, nossa mente está focada em outra coisa, e nós não permitimos que aquilo que Deus está falando seja trabalhado. E muitas vezes nós só desligamos isso e nem nos damos conta de que nós é que estamos sendo roubados. Então, nesses momentos de oração, eu gostaria que nós pudéssemos ter uma cultura que isso não é só o protocolo de final do culto. É um momento onde nós podemos garantir a germinação, a frutificação da palavra. É um momento onde nós podemos ter um direcionamento mais prático, personalizado daquilo que Deus nos fala. E eu quero que você ore e fale com Deus por um instante. Eu vou orar por você. Você não precisa ouvir minha oração. Você pode fazer a sua. Espírito Santo, nós precisamos não apenas do combo da compreensão de princípios, nós precisamos daquela aplicação personalizada que só o Senhor pode fazer. E nós oramos por isso agora. Que a semente da Tua palavra lançada no coração dos meus irmãos e irmãs não seja roubada quando saírem desse lugar. Nós oramos para que aquilo que o Senhor começou aqui agora não termine no final do culto. Nós oramos que aquilo que o Senhor começou continue, cresça, progrida, se desenvolva em cada um de nós. Nós queremos ser trabalhados pelo Senhor, pelo Teu Espírito, pela Tua palavra, e nos expomos a isso. Reconhecemos que toda a natureza carnal se levanta contra essas verdades, reage de forma quase hostil a essas verdades. Mas nós oramos que o Senhor não apenas abra o entendimento espiritual, como traga todo o quebrantamento e sensibilidade necessária para não apenas entendermos, mas praticarmos a Tua palavra. Nós oramos por isso em nome de Jesus. E desde já te agradecemos pela certeza de que o Senhor nos conduzirá. Alguns terão aquela clara sensação: Deus de fato está me dirigindo. Outros talvez podem acreditar que chegaram à conclusão sozinhos, sem perceber o quanto o Senhor os influenciou. O que nós te pedimos é que o resultado final seja o mesmo, independente de como seja o processo. Que o Senhor nos guie a ações práticas da Tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Se você crê e concorda, diga amém. Você recebe essa palavra, diga eu recebo em nome de Jesus.